Além disso, chamar a pessoa pelo nome e sobrenome é uma demonstração de respeito por lá. Estamos a poucos dias da Copa do Mundo 2018. Você fica por dentro de todas as curiosidades sobre a Rússia aqui na Sagres. Vem pra Sagres 730 ou 60, a emoção do futebol. Brasil! Bem-vindo à Rádio Sagres. ZYH 759, AM 730 kHz. Rádio Sagres, Goiânia, Brasil. 1h, mais 2 minutos. Agora na Sagres, o time que vai levar a torcida de todos os brasileiros rumo à Rússia. Você está escalado para fazer parte do nosso time, rumo à conquista do Hexa. A caminho da Copa, Rádio Sagres. Olá, torcedor, grande abraço. Estamos a caminho da Copa. Seja bem-vindo à Rádio Sagres 730, terça-feira, 29 de maio de 2018. Eu sou Rafael Bessa, estamos em contagem regressiva para a Copa do Mundo. Já finalzinho do tempo, hein? Faltam 16 dias para o Mundial Rússia 2018 e a Sagres 730 está no clima da principal competição de seleções do mundo. Na Rússia, Goiás marca presença, cada lance chega ao vivo pra você. Vem com a Sagres 730, ouça e sinta a emoção do futebol. O melhor time da comunicação entra em campo com um show de informação. Vem com a Sagres 730, ouça e sinta a emoção do futebol. Vem com a Sagres 730, ouça e sinta a emoção do futebol. Brasil! Com a Sagres 730, vem com a Sagres, vem com a gente! E na semana passada acompanhamos a preparação do Brasil direto da Granja Comari. E desde ontem estamos na Inglaterra com os repórteres Thiago Rabelo e Wellington Campos, lado a lado com a seleção brasileira. E é para a Inglaterra que vamos! O que é notícia no segundo dia da seleção brasileira aí em Londres? Estamos a caminho da Copa. Fala, Thiago Rabelo. Estamos a caminho da Copa e cada vez mais próximo, Rafael. Segundo dia de treinamentos em Londres, seleção brasileira quase completa. A última novidade, Roberto Firmino. Ele chegou na noite de ontem, já se integrou ao grupo e já treina nesse exato momento. A seleção brasileira começou a atividade há cerca de 40 minutos. Nesse momento a atividade vai ser fechada para a imprensa só teve acesso aos primeiros 40 minutos. Agora o técnico Tite vai fazer uma atividade mais secreta, mais reservada, e aí ele poderá fazer testes para domingo, jogo contra a Croácia, primeiro amistoso da seleção brasileira nesse início de preparação para a Copa do Mundo. Marcelo e Casemiro, a dupla também tinha folga como o Roberto Firmino, mas o Roberto Firmino preferiu antecipar, e Casemiro e Marcelo não. Eles ainda festejaram um pouco o título da Liga dos Campeões e amanhã, na quarta-feira, se integram ao grupo da seleção brasileira e aí terá força máxima o técnico Tite. 23 jogadores, time completo e tudo certo para a Copa do Mundo, Rafael. E o Roberto Firmino, que já chegou, se colocou à disposição do treinador da seleção brasileira, Thiago. Chegou, já treinou, treina nesse exato momento. Ele que esteve em campo sábado, na derrota do Liverpool, na final da Liga dos Campeões, derrota para o Real Madrid. Roberto Firmino, que é um caso bem curioso, né, Rafael? Ele que estava em Liverpool, ficou, depois da derrota, ficou lá mesmo na casa dele, não quis o período de folga e nessa segunda-feira, ontem à noite, ele já pegou o trem, chegou em Londres e falou para o Tite: quero jogar, quero treinar, não aguento mais descansar. Então, pode contar comigo, força máxima do Roberto Firmino para o jogo de domingo contra a Croácia, Rafael. Vamos saber então o que disse o Roberto Firmino logo na chegada, na sua apresentação à seleção brasileira. É sempre bom, é um prazer imenso estar aqui representando o meu país, junto com todo o pessoal aqui. Revê-los é muito bom, ver os companheiros, né? E estou bastante feliz.
Liverpool aqui do lado. Eu vim correndo aqui também. Vim correndo não, né? Vim de trem. Tinha mais 1 ou 2 dias para ficar em casa, mas eu resolvi vir antes e começar o trabalho já hoje. Estar na Copa do Mundo é um sonho para mim, um sonho de criança, que eu acompanhava sempre a Copa do Mundo, e para nós que jogamos futebol é o auge aqui do atleta, estar na seleção. Estou muito grato de verdade. Ouvimos, portanto, a entrevista concedida pelo Roberto Firmino à CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Valeu, Thiago Rabelo. Daqui a pouco eu volto com você aí direto de Londres, também com o ídolo Wellington Campos. E você que está acostumado a ouvir o A Caminho da Copa, percebeu que hoje temos uma inversão por aqui. Geralmente o Thiago Rabelo participa aqui do estúdio, mas hoje ele está na Europa. E quem geralmente está com a gente direto da Europa, hoje está aqui na bancada o Thiago Arantes, nosso correspondente internacional. Hoje vai ser comentarista local. Estamos a caminho da Copa, tudo bem, Thiago? Tudo ótimo, Rafael. A gente tem no nosso contrato, eu e o Thiago Rabelo não podemos ficar no mesmo país, entendeu? Percebi então a gente tem que ficar distante um do outro. Para mim é muito legal, uma honra poder participar com vocês aqui, aproveitando essa viagem pré-Copa para Goiânia para conhecer muitos companheiros, rever outros e poder participar aqui com vocês. A seleção vai se juntando para a Copa do Mundo em Londres, a gente vai se juntando em lugares diferentes para ir todo mundo para a Rússia já daqui a uma semana, né? A Monara vai domingo já para a Rússia. Né? E você vai que dia? Eu vou no dia 10, 11, porque eu vou para a Áustria para fazer o amistoso da seleção no dia 8 e vou depois diretamente já para Moscou. Quer dizer, a seleção vai se arrumando e a gente também, pouco a pouco, vão se integrando, né? Alguns vão ser igual o Firmino, o Marcelo, o Casemiro, que vão chegando depois, mas daqui a pouco vai estar todo mundo junto. Eu embarco dia 8 e aí vou direto pra Sochi, então não encontro vocês. Encontramos a final, pelo menos, ou não? Tomara, né? Tomara que dia 15 todos possamos estar juntos lá no Luzhniki, estádio da finalíssima da Copa do Mundo. Thiago Arantes hoje comigo. E aí eu já quero saber de você. O Roberto Firmino antecipou a apresentação dele. Legal a atitude? Melhor coisa que você pode ouvir na véspera de uma Copa do Mundo é um jogador falando que não aguenta mais descansar, né? Eu acho ótimo que o Firmino tenha feito isso. Pra ele eu acho que é importante, pra ele virar a chavinha já dessa derrota na Champions League, já começar a pensar em seleção brasileira. E eu acho que o Firmino sabe exatamente qual é a situação dele. O Gabriel Jesus é titular e ele tem que fazer o máximo para tentar convencer o Tite de que ele pode, pelo menos, brigar pela posição com o Gabriel Jesus. Ele ao se colocar à disposição para esse amistoso, ele ganha um jogo a mais, né? Para poder aí jogar uma meia hora ali, jogar um segundo tempo e botar um pouco de dúvidas na cabeça do Tite. Acho uma atitude muito profissional e muito inteligente do Roberto Firmino a fazer isso. O momento do Roberto Firmino hoje é melhor do que o do Gabriel Jesus? É melhor. O momento dele é melhor, a temporada dele foi melhor. Ele se entendeu melhor ali primeiro com o Coutinho, o Salah e o Mané. Depois, com a saída do Coutinho, ele se tornou um jogador muito importante também, saindo um pouco dessa posição mais de atacante dele para participar da construção das jogadas. A temporada do Salah ajudou muito também ele. E o Gabriel Jesus hoje, ele não é um jogador imprescindível para o Manchester City. Se ele se machuca, o Agüero pode jogar e não tem problema nenhum. O Agüero, De Bruyne, o Sané, o Davi Silva, tem inúmeros jogadores de alto nível. O Firmino se transformou num jogador imprescindível para o Liverpool. Mas o Tite não vai mudar de ideia, imagino eu, nas vésperas da Copa. O que ele pode fazer é, nesses jogos, ele aumentar um pouco mais a nota que ele tem pro Firmino virar uma opção, talvez a primeira opção dele pro ataque, ou pro Firmino ser mais usado em outras situações de jogo, né? Acho que pro Firmino o desafio é esse, ganhar pontos com o Tite para que esses pontos se transformem em mais oportunidades durante a Copa do Mundo. O Gabriel Jesus, que é concorrente do Roberto Firmino, ele vai ser capitão da seleção brasileira nesse amistoso contra a Croácia. E já está acertado que serão 6 alterações. Então uma delas, com certeza, é a entrada do Roberto Firmino no 11 da seleção. E acho que faz sentido testar coisas. Ontem já comentava que o Tyson, por exemplo, o Tyson, o Fred, são caras que deveriam jogar pelo menos 45 minutos nesses 2 amistosos. Primeiro, pro povo brasileiro, pro torcedor brasileiro que não vê esses caras no dia a dia, porque o Shakhtar joga geralmente 6 jogos da Champions League, quando muito 8, né, que vai nas oitavas de final, e não se transmite muito o jogo do Shakhtar.
para o brasileiro conhecer, saber quem são esses caras e para eles ganharem um pouco de ritmo também. O Fagner vem voltando de lesão, mas no amistoso contra a Áustria, se ele tiver recuperado, acho que tem que colocar. Ele disse que está. Então, ele já passou pela zona mista e disse que está ok. Se já está ok, tem que jogar, pelo menos aí 1 hora, ou meia hora no jogo, meia hora no outro, ou jogar 90 minutos em um dos jogos. Tem que chegar na Copa do Mundo, e isso é minha opinião totalmente pessoal, mas acho que o Tite tem uma opinião parecida. Tem que chegar na Copa do Mundo com todo mundo pronto para entrar. Se não acontece igual aconteceu na Copa de 98, na semifinal, quando entrou o Zé Carlos, lateral do São Paulo, e foi a estreia dele na Copa do Mundo na semifinal. E a Holanda tinha pontas muito bons, os caras destruíram o pobre Zé Carlos, que o Brasil ainda passou nos pênaltis, né, naquele jogo. Mas eu acho que tem que estar todo mundo muito bem, e o Tite tem que usar esses jogos para testar alguma variação final ali, mas também para dar ritmo para esses jogadores. E o Tite tem aquela questão da convicção. Dificilmente ele abandonaria a convicção dele, os jogadores que o ajudaram a levar a seleção brasileira para a Copa. Eu acredito que ele não mexeria nessa. Ele não abriria mão da convicção dele para fazer essa alteração de última hora. Ah, não vai. Mudar de última hora ele não vai. O que eu acho que ele tem que tentar fazer é dar ritmo para os outros, para quando ele precisar mudar, por uma lesão, por um cartão amarelo, por alguma expulsão, alguma coisa, ele ter jogadores que possam manter o mesmo nível. Na Copa do Mundo, na primeira fase, são 2 cartões amarelos, já provocam uma suspensão. Não é impossível que num jogo contra a Suíça e no jogo contra a Costa Rica, o Neymar, por exemplo, leve 2 cartões amarelos. Você tem que ter o Douglas Costa preparado, você tem que ter o Tyson preparado, não para jogar no mesmo nível do Neymar, porque eles não têm o mesmo nível do Neymar, mas para o time não ficar torto para um lado, sem ninguém tentar jogadas com eles, ou sem eles estarem no nível parecido com o resto dos outros jogadores. Agora há pouco ouvimos o registro do Thiago Rabelo, direto de Londres, sobre essa iniciativa do atacante Roberto Firmino. E ele foi o nosso assunto aqui inicial, ele abriu mão, se antecipou na apresentação, e é sobre isso a nossa enquete do dia. Não é isso, Luara Ariel comigo aqui no estúdio, estamos a caminho da Copa, Luara, tudo bem? A caminho da Copa, Rafa. Além do Roberto Firmino, que é jogador do Liverpool, o lateral Marcelo e o volante Casemiro, que participaram da final da Liga dos Campeões sábado, receberam folga até quarta-feira. Na sua opinião, o técnico da seleção brasileira acertou ou não ao liberar os jogadores até depois de amanhã? Vote agora no nosso Instagram, @sagres730. Então tá bom. Dá o seu voto lá, sim ou não? Hoje é tranquila a enquete. Hoje é mais fácil, né? Hoje é mais fácil. É por causa que hoje você tá aqui perto, aí a gente não pode apertar muito. Não pode perguntar Maradona ou Messi, né? Igual vocês fizeram outro dia, tá louco. Não, essa enquete é mais fácil, né? Eu acho que acerta sim o Tite. Vai ter tempo de trabalhar com esses jogadores. São jogadores que vêm de fazer a temporada inteira na Europa, né? Que significa chegar até no último jogo do calendário europeu, que é a final da Liga dos Campeões. E acho que do mesmo jeito que faz bem pra quem perdeu, mudar de ares para trocar o chip, né, para poder se concentrar já no próximo desafio, no caso na Copa do Mundo. Para quem ganhou também é legal dar esses 2 dias a mais aí de folga para os caras poderem descansar, para poderem fazer a festa deles e dar o tempo necessário para passar dessa euforia de ter vencido a Liga dos Campeões, no caso dos dois, o 4º título de Liga dos Campeões dos dois, são os brasileiros agora com mais títulos desse torneio, passar essa euforia e começar a concentrar de verdade na Copa do Mundo. Então, entre receber o Firmino um pouco triste demais por ter perdido, acho que se o Firmino tivesse tido 2 dias de folga, ele ia ficar remoendo essa final e ia chegar triste demais. Se o Marcelo e o Casemiro tivessem tido 1 dia de folga, eles iam chegar no clima da festa. Então, no fim das contas, a decisão do Firmino de antecipar a apresentação dele é muito boa para ele e para a seleção, e a decisão do Tite de dar esses 2 dias de folga pro Marcelo e pro Casemiro, eu acho que é boa para os dois também. Acho que os jogadores todos vão estar focados na seleção quando estiverem todos reunidos lá, né? Se chegassem antes, talvez chegassem com um pouco de ainda ressaca da festa do que foi a conquista do Real Madrid. A 13ª conquista da história da equipe merengue do Real Madrid da Liga dos Campeões da Europa. Abraçando aqui o Alcione. O Alcione, ele está nos ouvindo em São Paulo. Ele mandou mensagem aqui pra gente através do WhatsApp, o 62, pra você que tá fora, 984001757. Meu netinho de 4 anos fala Rafael Testa. Não adianta corrigir. E ele ouve aqui
Muito alto, muito bom o som. Que isso, valeu. Enchendo a bola do nosso som através do aplicativo. O netinho do Alcione é o Andrezinho. Beijo pra você, Andrezinho. Tudo de bom. Muito obrigado pela audiência. Pode me chamar de Rafael Testa, não tem problema nenhum. Beijinho pra você. Um abraço para o vovô, para o seu Alcione. Aliás, falando em registro aqui através das nossas redes sociais, deixa eu já mandar um alô aqui pra galera que está na nossa sala da live aqui no Facebook, o Cleomar Pacheco, a Jenny Costa. Boa tarde, Jenny, tudo de bom? Sou seu fã, que isso, muito obrigado, Jenny. Abraçando também o Marcelo Porto, a Áurea Esther, boa tarde, tudo de bom pra você, Áurea Esther Castilho, a Marina Porto também está com a gente. Muito obrigado a todos que nos assistem. É uma possibilidade. Além de você ouvir aqui o A Caminho da Copa através do AM 730 da Sagres no seu rádio, você pode conectar o nosso perfil no Facebook e também assistir o programa. Aliás, por falar em assistir, hoje o Thiago Rabelo, você que acompanha aqui na geral, ele não está aqui no estúdio. Até porque, desde ontem, está em Londres. Então vamos dar mais uma passada com a dupla. Thiago Rabelo com Wellington Campos. São os repórteres da Sagres 730. O que tá rolando no treino da seleção brasileira aí no CT do Tottenham? Hein, Thiago Rabelo? Agora o treino acabou de ser fechado. A imprensa está toda reunida e vamos ficar na expectativa da entrevista do Thiago Silva. Thiago Silva que vai falar, vai ser o segundo jogador, vai ser o primeiro jogador do Brasil que vai falar aqui em Londres. E agora eu estou muito bem acompanhado, viu, Rafael? Estou na companhia de Wellington Campos, o ídolo sabe tudo de seleção brasileira. Fala, Bessa, tudo bem, meu ídolo? Tranquilo? Tamo juntos. A caminho da Copa. A caminho da Copa. Hoje nós estivemos a caminho da chuva, porque choveu muito pela manhã, né? O nosso Rabelo, ele está um pouco mais distante, ele optou em ficar na cidade grande, e eu optei em ficar aqui bem perto, aqui em Enfield, né? No interior, né, Wellington? Aqui é bem gostosinho, né? O bairro de Enfield é como se fosse uma pequena cidade, né? Tem gente que até confunde, acha que é uma cidade, mas é um bairro com toda muito boa estrutura, e hoje pela manhã saímos na chuva, né? Para trocar dinheiro, aquela coisa toda, e daqui a pouco tivemos que comprar um guarda-chuva. Adivinha quanto custa um guarda-chuva? Você não tem nem noção, Rafael Bessa, de quanto custa um guarda-chuva. Olha como é importante Copa do Mundo. Você vai saber agora quanto custa um guarda-chuva aqui na Grã-Bretanha, né? Aqui na Inglaterra. Quanto você acha que custa um guarda-chuva aqui? Pronto, ó. Pesquisa a caminho da Copa. Quanto custa um guarda-chuva aqui na cidade de Londres? Qual o seu preço? Eu vou te dar uma chance. É entre R$50 e R$100. Pronto, chuta aí. Tá bom, então. 25 euros. Não, fala em real, pô. Então tá bom, então. 68. 68 reais. Quanto você acha que custa um guarda-chuva aqui em Londres, ô Rabelo? Eu ainda tô pegando chuva, né? Ainda não comprei o guarda-chuva, vou ter de comprar, mas eu chuto em R$87. R$87. Esse rapaz é bom, ele acertou R$87. Caraca. Não, deixa eu ver aqui, deixa eu consultar os búzios aqui. Não, a gente pagou R$84,06, né? 17 libras foi o que nós pagamos por um guarda-chuva. Na margem de erro, eu acertei. Não, muito, pô, você falou R$87 para 80 e... Quanto que eu falei? 84. Não, acertou, pô. Pô, quase mosca. Jaicy, R$84. Jaicy é do jornal Estado de Minas, hoje mora em Miami, é um dos mais experimentados jornalistas esportivos do Brasil. Você também apareceu com um guarda-chuva. Você comprou o guarda-chuva aqui? Não, Wellington. Um abraço para você, para os nossos ouvintes. Isso aí eu peguei lá no hotel. No hotel tinha um guarda-chuva lá à disposição. Falei, para que guarda-chuva? Hoje eu precisei dele, tá vendo? Você maltratou o guarda-chuva. Custo zero o guarda-chuva, mas em compensação a diária do hotel é lá em cima. É verdade. Já está inclusa nessa diária. O Jaicy está no centro de Londres, onde ficava a seleção brasileira. Qual o nome do parque lá, Jaicy? Hilton Park Lane, em frente ao Hyde Park. Você está perto do Piccadilly, quantas quadras? Pra pé ali dá 5 minutinhos. Você já ficou lá hospedado comigo também? Eu fiquei, onde ficava a seleção brasileira. Exatamente, bairro de Mayfair, porque aqui a gente está longe de tudo. Então a gente trabalha aqui até as 8 da noite, pelo menos depois que sair daqui a gente tem uma vida, né? Pode jantar, pode tomar um champanhe, pode
se divertir um pouquinho, né, olha? A gente está contando tudo isso, Bessa, como é a vida dos jornalistas. Quer ver? O português ainda está com o estabelecimento aberto naquele corredor que a gente almoçava, jantava ali no português, tomava café. Tá, a área nobre ali de Meio-Fé, mas você desce a rua, lá atrás tem um botequinho, né? Mas o português faz uma comida maravilhosa, um café da manhã espetacular e o preço é bem acessível, né, Ué? O que você comeu hoje lá? Eu comi um pão com ovo maravilhoso, um suco de laranja e dei minha corridinha. Eu ia correr no Hyde Park, mas com a chuva corri na academia do hotel. Você sabe como chama pão com ovo em Portugal? Pão no prego. Então comi um pão no prego hoje. Eu aprendi lá no Rio de Janeiro também, a colônia portuguesa é muito grande. O Gabardo tá rindo aqui da Rádio Gaúcha. Deixa eu falar aqui com o Gabardo também, né, nessa situação. Gabardo, você chegou quando, Gabardo? Fala aqui na Rádio Sagres 730. Fala, Wellington, um abraço para todos aí. Manda um abraço pro Bessa. Ô, Bessa, um grande abraço aí para todos da 730. Cheguei pela manhã agora, hoje de manhã, então, e já vim direto pro trabalho. Você aqui. Tá com o olho, ainda não dormiu, você tá virado. Eu dormi, acho que eu tenho dificuldade para dormir no voo, Wellington, acho que devo ter dormido uns 30, 40 minutos na viagem toda, e deu. Né? Hoje à noite, quando terminar o trabalho, na hora de cair na cama, vai ser bom, né? Vai dormir como pedra. Pô, pelo menos umas 8 horinhas. Alguma dificuldade por enquanto? Não, tudo você tranquilo. Tá onde? Você tá aqui perto ou você tá lá em Londres? Eu tô aqui perto, em Enfield, né? Que é a região aqui do CT do Tottenham. Agora, o Wellington, muito bonito esse CT, né? São 15 campos. 15 campos de altíssima qualidade, né? Eu estava buscando algumas informações. Esse CT aqui foi inaugurado em 2011, né? Custou mais de 200 milhões de reais. Isso é quase um preço de um estádio de Copa do Mundo, né? O Globo trouxe 269 milhões de reais. Tem estádio de Copa do Mundo aí que custou 300, 400, ou seja, quase um estádio de Copa do Mundo, né? É verdade. E então acho que a CBF fez muito bem em trazer a seleção para cá com privacidade, com ótima estrutura. Acho que o caminho do Hexa tá começando bem, né, Wellington? É verdade. Chega bem aí, que precisar, tamo juntos. Muito obrigado, um abraço para todos aí da 730. Tá certo. Aqui na 730 sai. Deixa eu trazer também o Rafael Bessa, o nosso Sérgio Rangel da Folha de São Paulo. Qual foi o seu destaque na Folha na edição de hoje, hein, Sérgio Rangel? Opa, a edição de hoje, Wellington, eu cheguei agora, eu tô viradão, Eu já recebi aqui. Eu não vi. Qual foi, Luiz? O que foi, Luiz? O que vocês botaram hoje aqui? Vocês não sabem. Eu vou falar para vocês o que vocês botaram hoje. Você tá vendo como que é a vida do pessoal de jornal? O cara viajando, Rafael? Sim. Você tá percebendo como é? Os caras mandaram material. Agora, a matéria do referência de Diego Tite, Garcia, referência de Tite, Renato Augusto tem titularidade em xeque. Titularidade em xeque. Quer ver? Então, vocês falaram do Renato Augusto. Isso, é do Renato Augusto aí que tá... O que vocês falaram na matéria? Não, que o Tite adora, né? Todo mundo sabe. É o técnico do Tite dentro de campo. Isso, mas ele tá jogando lá no futebol, que é um pouco a periferia do futebol, né? Lá na China. Não tá tá jogando menos... ele tem menos minutos de jogos que os outros. Você não usou a expressão correta. Minutagem. A minutagem dele é menor que a dos outros. Então ele tá correndo atrás aí, que o negócio para ele tá difícil, que tem o William, tem uma galera que... Fernandinho. A vaga é isso, Fernandinho, então tá difícil para ele. Maravilha. Você dormiu no voo ou não? Dormi pouquíssimo, porque o meu companheiro Luiz aí ficou conversando comigo a viagem toda. Puxou assunto? Puxava assunto, eu queria fechar o olho, ele puxava assunto e tal. Maravilha. É isso aí. Rafael, a gente já viveu muito isso, a gente vive tudo isso. Só eu trouxe um pouquinho dos companheiros que estão chegando hoje, que estão no fuso horário, estão se adaptando. Porque, para quem não sabe, né, Rafa, o pior dia de uma viagem internacional é o primeiro. Sim. Por quê? Primeiro porque você viajou toda a noite, toda a madrugada, né? Então, eu, por exemplo, eu durmo muito pouco no voo. Aí você chega, aí você tem que chegar... Saber se aquele baú chegou. Se é feriado também ou não, né, Wellington? Porque ontem a gente chegou no feriado de primavera. A gente fala que o Brasil tem muito feriado, que o Brasil tem muito isso. Você não foi à França. Agora feriado de primavera é dose, hein? E daqui 3 meses tem outro detalhe, hein, Wellington? E nós temos um essa semana, né? Isso, Corpus Christi é essa semana? Isso, dia 31. Dia 31. Quinta-feira. Então, o que aconteceu? Então, o primeiro dia você chega, confere a bagagem, se ela chegou, o passaporte, troca dinheiro, vê onde é o hotel, o que você vai comer, aonde vai comer. Então, você tem uma série de situações, comprar o chip para o telefone, né, comprar modem para botar
nos equipamentos eletrônicos de rádio para funcionar. Já está funcionando o nosso aqui? Agora já está ótimo, 100% a conexão. Maravilha, então. Equipamentos de última geração que a Rádio Sagres 730 está trazendo aqui para a Copa do Mundo. Então a gente traz tudo isso para o torcedor ver qual é o nosso grau de dificuldade, né? Então, comprar guarda-chuva foi o de menos hoje para a gente conseguir chegar aqui ao setor. Eu tenho uma novidade. Estávamos no carro, eu e o Leandro Lara, né, nosso operador, e demos uma carona para o Jaci Carvalho, que veio de Londres. Como ele tem que pegar aqui. Jaci, como que é o seu trajeto? Meu trajeto é o seguinte: eu pego o metrô até a estação Seven Sisters, lá eu faço uma baldeação, aí pego o trem de superfície e desço aqui na Turkey Street. Aí ali eu pego um taxizinho até aqui no CT, que dá 2 minutinhos. Agora, hoje, qual foi a dificuldade? Você não tinha táxi, quando você me chamou, a gente estava vindo. Hoje eu liguei, o cara falou que só em 30 minutos um táxi me buscaria. Você foi lá me buscar, mas o nosso motorista, equivocadamente, nos levou ao novo estádio que está sendo construído do Tottenham e não aqui para o CT. Foi complicado, né, Wélio? Perdemos 28 minutos nessa brincadeira. Mas ele reconheceu o erro, mas deu uma dica. Como que tem que pedir o táxi? Como? Não pode falar estádio do Tottenham, não tem como tem que falar. Enfield Tots. Como é que é Totsport? Não. Enfield Hotspot. Hotspot Enfield Hotspot. Enfield Hotspot. Então você tem que mostrar até um endereço bonitinho para o cara. E ele levou a gente hoje, Bessa, para o estádio, amigo. Quando chegamos, um estádio lindo, maravilhoso. Senhor, não é aqui não. Volta. Aí estava já no Waze botando para voltar 28 minutos, quase 7 milhas para retornar aqui e chegar ao CT do nosso querido Tottenham, onde a seleção brasileira está brigando. Tudo isso a gente conta para mostrar para o torcedor como é a vida do jornalista no dia a dia de uma Copa do Mundo. Viu, meu querido Bessa? Né, Rabelo? Faz parte, mas é gostoso. Essas dificuldades são gostosas. Faz parte, você não dorme, você praticamente não já almoça, não janta, não tem um lanche tão preciso, mas a seleção brasileira vale todo esse esforço, até para trazer todas as informações para os ouvintes da Rádio Sagres 730, a única do Centro-Oeste com os direitos de transmissão da Copa do Mundo. E detalhe, avisa pro Wellington aí que os nossos ouvintes eles estão atentos, viu, o Thiago Rabelo? O Martiniano Carvalho, ele está em Oxford nesse momento, e ele falou que se vocês tivessem ido numa loja chamada World Sport, você compraria duas umbrellas por 5 euros. Libras. Não, 5 libras. 5 libras. Então quer dizer que inflacionaram o negócio aí pra vocês, viu? Eu queria perguntar uma coisa pro Wellington, posso? Não, o Thiago Arantes aqui. Vai, Thiago. Fala, Thiago. Tudo bem? Tudo, meu ídolo. Se o guarda-chuva foi 17 libras... 16,95, eu que arredondei. Eu tô pensando aqui, o que será que é mais caro? Se é o guarda-chuva ou se é esse champanhe que o Jaci toma todo dia em Londres? Não, mas o Jaci, quer ver? Aconteceu uma coisa... Jaci, fala aqui pro Thiago. Você ficou muito chateado voltando da Rússia, por quê? Você queria ficar 2 dias em Paris, o que a Air France fez contigo? Não, isso me deixa em situação chata, porque eu viajo de business, né? Tá no meu contrato e a Air France me deu um upgrade para a primeira classe. Se eu quisesse ficar em Paris, teria que pagar 2.500. Qual o tamanho do avião? É um Airbus 380. Configuração diferente da Emirates, porque a Emirates, a executiva é em cima junto com a primeira classe. Esse é a business toda em cima, a executiva, embaixo a primeira classe com 8 poltronas e atrás a econômica. Tem champanhe, tá perguntando aqui? Só francês. Tá vendo, Ítalo? Tá bem de champanhe, tá bem de viagem, de primeira classe de champanhe, Jaci. A champanhe eu acho que é mais barata do que o guarda-chuva. Isso é um país decente, né? Onde o champanhe é mais barato que o guarda-chuva, porque as coisas estão dando certo. Nosso ídolo Wellington Campos. Sim, ídolo. Pois não, pode concluir. A gente veio por Paris, né? E no Charles de Gaulle tem várias lojas de champanhes maravilhosas. A gente ficou só olhando, né? Porque aí, se entrar, fica a diária toda, né, meu? Então é melhor se concentrar no trabalho. Valeu demais. É só apreciar. Só, única e exclusivamente. Bom que eu já vou me preparando para essa viagem também para a França, para ficar com os bolsos trancados. Valeu, ídolo Wellington Campos. Valeu, Thiago Rabelo. Thiago volta daqui a pouquinho também com as últimas da seleção brasileira, direto de Londres. A seleção do Brasil está treinando nesse momento, segundo dia de preparação lá na cidade
que vai receber o Brasil ao longo de toda esta semana. Lembrando que a seleção brasileira, domingo, vai jogar contra a Croácia, não em Londres, mas aí lá em Liverpool. E pelo que a gente percebeu, segundo dia de preparação, nada de tranquilidade. O Tite agora vai seguir à risca aquele planejamento, né, Arantes? Exatamente, vai seguir à risca, já fecha o treino hoje, né, para trabalhar ali com as jogadas táticas, enfim, alguma variação que ele queira fazer. Acho que tudo isso de fechar o treino, de se concentrar, é uma herança do que foi a preparação da seleção brasileira de 2006, né? Que foram para Vegas, lá na Suíça, antes da Copa na Alemanha. E foi um show de horrores, né? Abriam todos os treinos, as pessoas invadiam o campo. Transmissão ao vivo do treino. Transmissão ao vivo de treinos inteiros. Então, acho que aquilo ali, eles perceberam que não era o caminho. Na África do Sul, com o Dunga, eu acho que foi fechado demais. Foi o outro extremo. Aqui no Brasil não tinha como fazer muito diferente mesmo, acabou sendo ali uma coisa intermediária. E agora o Tite, acho que ele, nesse ponto ele acerta. Eu tenho críticas ao Tite por outras coisas, entre elas essa convicção dele muitas vezes de não mudar, mesmo com jogadores em melhor fase que os outros. Mas eu acho que nessa parte do planejamento, o Edu Gaspar, o Tite, essa parte de logística da CBF todos eles conseguiram trabalhar muito bem. E a seleção brasileira, já disse algumas outras vezes, se as coisas não derem certo na Rússia para o Brasil, eu acho que em 2006 acho que foi por falta de planejamento, foi por falha de logística. Agora em 2018, se as coisas derem errado ou não derem muito certo, não dá para botar a culpa nisso não, está sendo tudo muito bem executado. Thiago Arantes hoje com a gente aqui no estúdio da Sagres 730. Hoje não é correspondente internacional, é comentarista local mesmo, aqui com a gente e com a Luara Ariel. Luara, qual que é a nossa enquete de hoje? Onde que o nosso ouvinte, onde que o nosso internauta pode interagir? Hein, Luara? A nossa pergunta está no @Sagres730 no Instagram. Na sua opinião, o técnico da seleção brasileira acertou ou não ao liberar os jogadores até depois de amanhã? Até agora, até o momento, Rafael, são 82% sim, 18% não. Tá legal então, e você pode mandar a sua opinião também para o nosso WhatsApp, é o 62-98400-1757 para você que tá fora ou para você que está aqui em Goiás, aqui em Goiânia, região metropolitana, 98400-1757. Estamos a caminho da Copa, daqui a pouquinho tem a timeline com as notícias do dia e vamos destacar um dos nossos vilões do 7-1. Fique ligado, você está na Rádio Sagres 730, a caminho da Copa. Na Rússia, Goiás marca presença, cada lance chega ao vivo pra você. Vem com a Sagres 730, ouça e sinta a emoção do futebol. O melhor time da comunicação entra em campo com um show de informação. Vem com a Sagres 730, ouça e sinta a emoção do futebol. Vem com a Sagres 730, ouça e sinta a emoção do futebol. Brasil! Pensando em trocar mais um colaborador na sua empresa? Talvez você precise mudar de estratégia. Com a contratação certa e o treinamento adequado, seus recursos humanos ficam mais valiosos e sua empresa melhor. A Voit Consultoria oferece um serviço qualificado de recrutamento e seleção e treina sua equipe para alta performance. Voit Consultoria, seu resultado é nosso negócio. E o seu problema? Qual é? Ligue e resolva com a gente. 3093-3323. A Manco facilita qualquer obra. Jovem gafanhoto, quebra a parede, conserta a parede. Mas, mestre, eu tô quebrando parede há 2 anos. Não discuta, quebra a parede, conserta a parede. Mas, mestre... Já não pedi faixa vermelha? Eu tô usando. Olha o meu kimono. Não esse faixa vermelha. Tô falando faixa vermelha da Manco Super CPVC Flowguard, né? Não erre na obra. Peça o da faixa vermelha, com 50 anos de garantia. Ah, melhor. Agora, tira casaco, põe casaco. A Manco! Em tom maior. Sagres. A caminho da Copa. Vem com a gente. Rádio Sagres. Estamos a caminho da Copa aqui pela Rádio Sagres 730. Vem com a gente. Há 16 dias para o início do Mundial Rússia 2018. E com a Sagres 730, você não perde nenhum passo da seleção brasileira, nem das outras 31 seleções que estarão na Copa. Você sabe, a partir do dia 14 de junho, vamos transmitir os 64 jogos do Mundial, com a equipe Sagres 730, a equipe Sagres 730, espalhada por diversas cidades da Rússia,
para trazer todas as informações para você que é o melhor ouvinte internauta do Brasil. Antes disso, vamos acompanhar o amistoso em Liverpool, domingo que vem, contra a Croácia, com o Thiago Rabelo, que já está em Londres, e também com você, Thiago Arantes, em Viena, no amistoso lá na Áustria. Se a preparação do Brasil está muito legal, no CT do Tottenham, você já conhece lá na Inglaterra, e na Áustria, o que a seleção brasileira deve encontrar neste país que não tem representante na Copa do Mundo? Exatamente, é um país que não está na Copa do Mundo. O que a seleção brasileira busca na Áustria, falando da seleção da Áustria especificamente, é um adversário que possa simular o que é a Suíça, mais ou menos. Eles vão jogar contra a Alemanha também, né? Exatamente, e eles são um time que joga defesa mais fechada, enfim, é um time que a ideia do Brasil, jogando contra a Croácia, é simular o jogo contra a Sérvia, e jogando contra a Áustria é simular esse jogo de estreia contra a Suíça. Não se pode jogar, obviamente, contra as seleções que estão no mesmo grupo, até perderia bastante da graça da Copa do Mundo. Então o que eles tentam fazer é buscar adversários parecidos, né? A seleção brasileira, agora não me recordo quando, mas jogou, não faz muito tempo, a seleção brasileira passou pela Áustria também, para um outro amistoso, ou para uma fase de preparação, e a estrutura é fenomenal, né? A Áustria é um país dos mais desenvolvidos também da Europa. Não tem um futebol tão desenvolvido, mas ultimamente tem tido projetos de futebol que tem se desenvolvido bem. O Red Bull Salzburg, não, RB Salzburg, é um time que tem crescido muito, tem dominado o cenário lá. Enfim, o futebol da Áustria, é difícil para eles entrar nesse grupo de seleções europeias que se classificam para a Copa do Mundo, mas ele já está ali naquele grupo um pouquinho abaixo, que quando tiver uma geração um pouco melhor, talvez consiga subir. A Croácia já é outra história, é um nível diferente, é um adversário que vai ser rival da Argentina, inclusive pode complicar bastante a vida da seleção argentina na Copa do Mundo. Teve na Eurocopa, enfim, teve na outra Copa, fez um jogo complicado também contra o Brasil. Se não fosse o juiz japonês lá, a coisa podia ter ficado ruim para a seleção brasileira na Copa de 2014. Enfim, são dois amistosos, acho que na medida certa. O amistoso maior que o Brasil teria antes da Copa seria esse amistoso contra a Alemanha, que no final o Joaquim Löw acabou esvaziando um pouco o amistoso, colocando uma seleção cheia de reservas, né? Você estava lá, você acompanhou bem isso, mas acho importante não enfrentar times de um nível muito mais baixo. Portugal, por exemplo, ontem jogou contra a Tunísia, desculpa. Não acho que seja um nível para poder jogar antes da Copa, mas enfim, enfrentar rivais de níveis mais ou menos parecidos, no caso da Áustria inferior ao da Suíça, mas também não jogar nenhum jogo perigoso. Se o Brasil, foi o que aconteceu com a Argentina, contra a Espanha, por exemplo, né? Vai jogar contra a Espanha, leva um 6-1, como é que você chega numa Copa do Mundo? Desmoraliza total. Exatamente. E para a própria Espanha ter ganhado de 6-1 da Argentina, deu uma injeção de ânimo e de euforia que pode fazer mal também, né? Então acho que antes da Copa do Mundo, nesses últimos amistosos, tentar achar rivais que te vão testar coisas no seu time, mas não é a hora de pegar muita bucha, não, porque a bucha vai vir na Copa do Mundo já. Sim, sem dúvidas. Você falou sobre a nossa estada, eu estive ao lado da Monara naquele jogo contra a Alemanha, que o Brasil venceu por 1-0 no Estádio Olímpico com o gol do Gabriel Jesus, e você andava por Berlim, os cartazes, os folders, os materiais de promoção do jogo traziam Neuer, Khedira, Özil e Thomas Müller. Nenhum esteve no jogo contra o Brasil. Nenhum deles jogou contra o Brasil, exatamente. Como na Espanha, que venderam o Espanha e Argentina como o Messi jogando contra os rivais, os companheiros dele de Barcelona, o Messi enfrentando rivais dele no Real Madrid, enfim. Era um Messi contra todos e no fim das contas o Messi também não jogou. O jogo acabou perdendo bastante importância, né, naquela ocasião. Abraçando aqui o Léo Silva, morador do setor Morada do Sol, está nos ouvindo e mandando mensagem pra gente através do WhatsApp, é o 984001757. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando também através da nossa live no Facebook. Já que eu estou falando das redes sociais, nossa enquete de hoje é no Instagram, no ar, Ariel. A nossa pergunta está no Sagres 730 no Instagram. Na sua opinião, o técnico da seleção brasileira acertou ou não ao liberar os jogadores até depois de amanhã?
Vote agora no nosso perfil no Instagram, Rafa. Valeu, Luar Ariel. Você pode continuar interagindo com a gente no Instagram e também através do WhatsApp 984001757. Além das notícias sobre a seleção brasileira, vamos atualizar também as novidades relacionadas ao Mundial da Rússia. É o nosso quadro em que as notícias do dia são destaque. Timeline da Copa. Tudo o que rolou no seu feed de notícias, agora na Sagres. Timeline da Copa. E se há alguns meses o goleiro da Alemanha, Neuer, olha só, antecipamos aqui a pauta, era dúvida para a Copa do Mundo, hoje a realidade é outra. Recuperado de uma cirurgia no pé esquerdo que o afastou dos gramados por mais de 9 meses, o goleiro do Bayern de Munique deve ser titular no amistoso da Alemanha contra a Áustria no próximo sábado. Neuer, que na segunda-feira passada disputou 30 minutos de um jogo treino contra a seleção sub-20 da própria Alemanha, está na pré-lista de 27 jogadores do técnico Joachim Löw, que conta com 4 goleiros, Neuer, Trapp, Ter Stegen e Leno. Um deles será cortado no dia 4 de junho, dia do anúncio oficial dos 23 que irão à Copa. E a tendência é que o nome de Neuer esteja entre aqueles que vão à Rússia. Concorda, Thiago Arantes? É o melhor goleiro do mundo, né? Sempre se pode debater quem é o grande goleiro da atualidade, mas o Neuer, nos últimos 4 anos aí, foi espetacular. Na Copa de 2014 já tinha feito uma Copa muito boa e é um reforço enorme para a Alemanha, mesmo que o Ter Stegen já faz temporadas muito boas no Barcelona também. Mas claro, para jogar uma Copa do Mundo com todo o peso que significa defender o gol da Alemanha, né, que é uma entidade do futebol mundial aí numa Copa do Mundo, então é ótima notícia para a Alemanha, péssima notícia para as outras seleções, que o Neuer volte já começando a ter condições melhores de jogo, talvez já jogando até um dos amistosos inteiros, né? E desses outros aí, entre Leno, Trapp e Ter Stegen, imagino que o Trapp, né, goleiro do PSG, acabe sendo o que sai aí da lista do Joachim Löw. Vamos ver, é o que se falava, pelo menos, quando foi feita a convocação, que ele estava esperando o Neuer para cortar um dos outros goleiros. O Ter Stegen, imagino que não será esse goleiro. O Ter Stegen é o plano B, um ótimo plano B, por sinal, da seleção da Alemanha. Ainda com as notícias do dia, após ter sofrido lesão no ombro esquerdo no último sábado, lamentável, hein? Na derrota de seu time, o Liverpool, para o Real Madrid na final da Liga dos Campeões, o egípcio Mohamed Salah corre contra o tempo para se recuperar para a disputa da Copa do Mundo. Ele que é jogador da seleção egípcia. Hoje, Salah deu mais um passo importante rumo ao objetivo de se recuperar para a Copa. Ele desembarcou em Madrid. Rapaz, o Thiago Arantes vem pra cá e tá todo mundo indo para Madrid. E ele, Mohamed Salah, vai seguir o tratamento dele. E aí, sobre a chegada, foi engraçado, quem ainda não viu o vídeo, tá circulando aí nas redes sociais, ele com um capuz ali para tentar disfarçar, mas repórter é repórter. E ele foi interceptado por um repórter do canal La Sexta. E aí o repórter começou a fazer pergunta e insistir, Luara. A reportagem do veículo insistiu tentando tirar de Salah alguma declaração sobre seu estado físico e até mesmo sobre sua opinião quanto à possível intenção de Sérgio Ramos no lance que o lesionou. O egípcio se manteve quieto e, quando perguntado se poderia jogar a Copa do Mundo, de início, balançou a cabeça de forma lateral, não dizendo nem que sim nem que não, deixando no ar um tom de dúvida. Pra você que tá assistindo, você vai pra Copa? Balancei a cabeça aqui, positivamente. Você não vai? Não, balança de lado. Aí ele fez um balanço lateral, assim, e aí a gente não sabe. Nem ele sabe, né? Nessas alturas, nem ele sabe. Já é uma boa notícia que exista a dúvida. Na hora que a gente viu o lance, viu ele saindo ali e as primeiras notícias, era quase uma certeza que o Salah não ia poder jogar a Copa do Mundo, né? Pelo menos que exista a dúvida que ele vá para a Espanha fazer esse tipo de tratamento, já é uma notícia que dá pelo menos um pouco de esperança para os torcedores do Egito e para o fã do futebol mundial em geral mesmo, né? Um dos grandes jogadores
dessa temporada. Sobre essa abordagem de aeroporto, que eu costumo chamar de jornalismo de aeroporto, né? Na Espanha se faz muito. Eu cansei de, quando estava em Barcelona, muitas vezes eu ia menos, né? Não entrava muito no trabalho que eu fazia para a ESPN lá, nem no que eu faço agora para a televisão espanhola, mas vários companheiros em grupos de WhatsApp diziam: o Real Madrid chega hoje no voo tal, em tal lugar, vão sair pela saída tal, e eles faziam plantão no aeroporto. E lá não é como no Brasil, que existe de uma forma organizada o desembarque, alguns jogadores falam, em alguns times, né? Lá era uma loucura, e era o cara correndo atrás de jogador em estacionamento de aeroporto. Isso do Salah não me surpreende nem um pouco, que os repórteres tenham ficado seguindo o Salah. Muitas vezes eles ficam meio gritando a pergunta atrás do cara, é um pouco caótica a situação. Mais de uma vez já teve... O pai do Neymar, por exemplo, né, que teve um problema com um repórter que a câmera pegou no braço dele, enfim. É uma situação bem caótica essa das entrevistas de aeroporto. Tenho certeza, vendo o vídeo, a gente pode ver como funciona esse tipo de abordagem por lá, né? O Salah, obviamente, não vai falar nada agora, porque nem ele mesmo sabe. Então o melhor que ele pode fazer é a mexidinha de cabeça dele, exatamente. Ontem você falou sobre isso, esse era o tema da nossa enquete ontem. E olhando o perfil, analisando o perfil do Sérgio Ramos, tudo que ele já fez, todas as situações, porque ele é um grande personagem do futebol, você acha que foi intencional? Eu acho que assim, me perguntaram ontem se foi maldoso. Ele é assim sempre, né? É difícil saber ele se é meio desenfreado. Intencional, né? eu acho que ele não cai com o Salah pra falar, vou quebrar o ombro do cara e vou tirar ele da Copa do Mundo. Acho que aí é pensar que ele é uma pessoa pior do que ele realmente é. Mas o Sérgio Ramos, ele é um cara que ele é extremamente competitivo, e pessoas extremamente competitivas muitas vezes cruzam essa linha de do fazer tudo para ganhar, né? O Sérgio Ramos é um cara que mais de uma vez ele já fez esse tipo de coisa, e não me surpreendeu nem um pouco o que ele fez no jogo contra o Liverpool com o Salah. Mas acho que intencional para tirar o Salah da Copa do Mundo, não. Talvez ele faz isso tentando me entrar um pouco na cabeça dele, ele faz isso pra dar aquele aviso pro cara, pra falar, aqui não é bagunça não, aqui não. E aí a coisa sai totalmente de controle. Te espera que o Salah não fique fora da Copa do Mundo, falei isso ontem, repito hoje. É um dos 5 melhores jogadores do mundo nessa temporada, né, nesse ano. E seria muito triste pra ele e pro Egito, que é um país que tá vivendo uma expectativa incrível. Primeira Copa do Mundo do Egito desde 1990. O Salah classificou o Egito para a Copa com um gol de pênalti aos 50 minutos do segundo tempo, no último jogo da eliminatória. E seria muito triste para um país inteiro. Então espero que esse golpe de judô do Sérgio Ramos não tenha maiores consequências. Sim, estou ouvindo o chamado aqui do Thiago Rabelo. Fala, Thiago, aí direto de Londres. Até sobre isso, sobre Mohamed Salah, informação aqui da Sky Sports é que o Salah vai ficar fora por 3 semanas, mas que ele joga Copa do Mundo. Informação da Sky Sports, direto aqui da Inglaterra, sobre Mohamed Salah e sua participação no Mundial. O quanto isso você acredita que pode comprometer a preparação? Aí nós já estamos falando de ritmo de jogo. Você acha que isso pode prejudicá-lo, Thiago Arantes? Eu acho que não prejudica tanto, porque como é uma lesão de ombro, né, não é uma lesão de perna, você consegue ainda alguma coisa, você ainda consegue manter o ritmo aí do jogador, nem que seja numa academia, enfim, você consegue fazer alguns tipos de atividades, né? O que possivelmente vai acontecer é que o Salah vai perder o primeiro jogo da Copa, né? Que é um jogo, o Egito está no grupo A, está com Uruguai, Rússia e Arábia Saudita. O primeiro jogo é contra o Uruguai, que é um jogo que seria fundamental para o Egito, até o Egito pensando grande, pensando em ser primeiro do grupo. Esse poderia ser um jogo bem importante para o Egito, e 21 dias, 3 semanas... é no limite ali, né? Para o Salah chegar no limite para esse jogo. Aí nos outros jogos, que são jogos teoricamente mais fáceis, ele poderia jogar, poderia ajudar o Egito. É uma das possíveis surpresas da Copa do Mundo, o Egito, sobretudo pela figura do Salah. Se tirar o Salah, vira um time dos 10 piores da Copa do Mundo, com certeza. No segundo dia já da Copa, tem o Egito em campo contra a seleção do Uruguai. Egito que, conforme disse aqui o Thiago Arantes, está no grupo A, ao lado de Rússia e Arábia Saudita. Vamos considerar aqui que o Salah ficaria fora desse jogo. Segundo jogo é contra os russos, no dia 19 de junho, em São Petersburgo. São jogos que o Egito perde a margem de erro, né? Ele já não, se o Egito, se as coisas forem mal contra o Uruguai,
Se o Egito perder contra o Uruguai, ele já não pode mais perder o outro jogo. Então, assim, perde totalmente a margem de erro na Copa do Mundo a seleção do Egito se perder esse primeiro jogo. E o Salah seria uma peça muito importante, porque o Uruguai, até falava antes no Debates Esportivos, o Uruguai, a gente não fala tanto, mas tem uma seleção bem interessante, tem aí 4 atacantes muito bons. O Maxi Gomes e o Stuani fizeram temporadas muito boas no futebol espanhol, e tem o Cavani e o Suárez, que estão aí entre os grandes centroavantes do mundo. Tem uma nova geração de meio-campistas, enfim, é um time muito bom. O jogo primordial do Egito, para mim, seria a estreia, tentar empatar com o Uruguai, depois, quem sabe, pode até empatar com a Rússia, não tem problema, e aí com tudo para ganhar da Arábia Saudita, com 5 pontos nesse grupo que é bem equilibrado, daria para passar em segundo lugar. O Martiniano Carvalho mandou uma mensagem aqui: olha, o Sérgio Ramos é um jogador à la Pepe, ele foi com a intenção de tirar o melhor jogador do Jogaram livro. juntos, né? Não dá para saber quem ensinou quem, mas realmente são 2 jogadores com um caráter muito, muito competitivo. Acho que até por isso o Real Madrid nos últimos anos tentava sempre colocar o Varane com o Sérgio Ramos para ver se equilibrava um pouco, porque com o Pepe e o Sérgio Ramos juntos é UFC quase, né? Ô Luara, como é que é a nossa enquete de hoje? Qual que é a nossa parcial? Daqui a pouco eu vou com o Thiago Rabelo em Londres. Traga pra gente a parcial da enquete de hoje. Se você acessar o Instagram da Rádio Sagres, Sagres730, a pergunta é o seguinte: o técnico da seleção brasileira acertou ao dar folga até quarta-feira para os jogadores que participaram da final da Liga dos Campeões? Até o momento, Rafa, são 83% sim, 17% não. Abraçando aqui o torcedor que está participando com a gente através do WhatsApp, é o Rony Silva. Valeu, Rony, tudo de bom? Boa tarde, Rafael. Qual a Liga dos Campeões que o Real Madrid ganhou sem polêmicas, ou seja, ajudado? É o Rony Silva de Portugal. Me ajuda, Thiago. Não, é difícil, até porque é aquela história, né? Quando o Barcelona ganhou a Liga de 2009, por mais que fosse um super time do Barcelona, também falaram que no jogo da semifinal contra o Chelsea teve polêmica. Sim. O Real Madrid também, nessas últimas conquistas. É muito difícil. O próprio Bayern de Munique, quando ganhou a final alemã contra o Borussia, também falaram que no jogo anterior, né, nas fases anteriores, tinha sido ajudado. Esses torneios de mata-mata, como qualquer coisinha pode decidir cada jogo, né, a coisa fica muito no limiar ali, um erro de arbitragem pode ser fatal. O Real Madrid ganhou várias Ligas dos Campeões, na época que ainda era Copa da Europa, Copa dos Campeões, nos anos 50, né? Então, tenho certeza que alguma dessas 5 que o Real Madrid ganhou não teve tanta polêmica, mas sem dúvida, é um clube, historicamente, o Real Madrid e o Barcelona também, em uma medida um pouco menor, são clubes que são constantemente associados a esse tipo de ajuda. As coincidências externa. Conspiram a favor. Exatamente, tem muita coincidência às vezes. Eu não acho que seja, não entro na teoria de conspiração, que acho que seja armado, comprado, nada disso. Mas o árbitro, quando ele, 90 minutos do jogo no Santiago Bernabéu, ele vê aquela camisa branca caindo na área, ele fica mais, se for 50-50, ele fica mais suscetível a ir para um lado que para o outro. Thiago Rabelo, aí direto de Londres, quais as últimas aí do treino da seleção? Treino já próximo do final, e aí quem vai falar aqui é o Thiago Silva. Thiago Silva que vive a expectativa de ser titular ou não. No amistoso contra a Rússia e contra a Alemanha, Thiago Silva foi escolhido pelo técnico Tite. Agora ele tem mais uma chance e o Tite ainda vai fazer aquele mistério, como é habitual, mas na sexta-feira provavelmente ele deve confirmar o time que vai enfrentar a Croácia. E aí fica aquela dúvida, Thiago Silva joga ou não? Como capitão, isso já está bem claro, né? O Gabriel Jesus deve ser o escolhido para essa partida, ainda mais porque o Daniel Alves, que era o antigo escolhido, não foi convocado, né? Foi cortado da lista por conta de lesão. E aí o Gabriel Jesus vai herdar essa braçadeira de capitão naquele tradicional rodízio do Tite, mas o nome escolhido. Miranda e Marquinhos estavam sendo os titulares da seleção nos 2 últimos amistosos, contra a Rússia e contra a Alemanha. Aí o Marquinhos não esteve, Miranda e Thiago Silva. Na sua opinião, qual a melhor zaga para a Copa, para o dia 17, Thiago Arantes? Eu acho importante a experiência do Thiago Silva, mas eu tentaria manter Miranda e Marquinhos nesse início de Copa do Mundo. Eu ainda
ainda fiquei com a imagem do Thiago Silva daquele jogo contra o Chile, da imagem dos pênaltis ali. Sentado na bola. Que ele desabou completamente, ele pediu pro Filipão, pro Scolari, pra não bater o pênalti, tudo. Então, assim, acho que essa imagem dele ainda, na Copa do Mundo, no momento de pressão, ainda é algo que marcou muito, né? Marca muito o torcedor brasileiro. É um grande zagueiro, mas eu acho que o Marquinhos e o Miranda também são, nas últimas temporadas, os dois têm ido bem, e acho que pode manter o nível aí com os dois. O Thiago Silva de outras épocas, que eu acho, né, sobretudo da época do Milan, era um zagueiro muito acima dos demais. Então, realmente faria falta a figura dele no time titular. Agora, eu acho que estão num nível tão parecido, todos eles, que eu apostaria pelos que vinham jogando antes, o Miranda e o Marquinhos. Nossa última atração aqui do A Caminho da Copa, hoje é o quadro que resgata as sensações que a Copa do Mundo causa nas pessoas. Meu Momento Copa. Fala galera, aqui é o Fernandinho Fernandes da Band. Meu Momento Copa foi em 94, a primeira que eu cobri em loco. Foi uma correria danada, aquela confusão, repórter, jornalista, seleção brasileira, jogadores bravos, não queriam dar entrevista e tal. E a emoção que me marcou muito foi que foi a primeira vez que eu vi o Brasil em loco ganhar uma Copa do Mundo. Então aquilo marcou bastante, foi importante, foi uma longa Copa do Mundo, mais de 60 dias nós ficamos nos Estados Unidos, mas ver a galera levantar o caneco, apesar de toda a confusão, eu não consigo esquecer. Meu momento Copa é esse, que eu vi o Brasil levantar pela primeira vez uma Copa do Mundo. Fernando Fernandes, natural de São Paulo, ele tem 56 anos de idade, não parece, né? 34 de carreira, formado em jornalismo, pós-graduado em marketing esportivo. Fernandinho, como é conhecido no meio do futebol, já cobriu 5 Copas do Mundo e 5 Olimpíadas. Fernandinho que precisa passar a poção mágica pra gente, né? Da juventude. Chegar com 56 anos, no pique que ele tem, fisicamente inteiro, igual ele tá, olha, é pra invejar, viu? O Fernandinho, além de ser um repórter aí já com um caminho, aí, uma janela bem cheia de coisas, né? Já fez trabalhos em várias Copas do Mundo, Jogos Olímpicos, enfim, um cara que tem uma carreira maravilhosa. Também tem algum segredo aí para manter a juventude. Thiago Rabelo, então você vai voltar ao longo de nossa programação, de olho em tudo que acontece com a seleção brasileira aí no CT do Tottenham. Lembrando que a seleção está concentrada também no CT do Tottenham e daqui a pouquinho tem a entrevista do Thiago Silva, não é isso? Volto mais tarde com o Thiago Silva, com os melhores momentos, com as maiores formações, com os melhores depoimentos do jogador e quem sabe tirar alguma palavra importante sobre o jogo contra a Croácia. Thiago Silva que está cotado para ser titular. Outro jogador que também está cotado para ser titular, Rafael, é o William. Ele disputa a posição com o Renato Augusto. Renato Augusto que perdeu espaço na seleção brasileira, muito por conta do desempenho dele no futebol chinês. Futebol chinês que não tem aquela mesma competitividade do futebol brasileiro e também do futebol europeu. E aí o Renato Augusto corre o risco de perder a posição para essa partida contra a Croácia no domingo, às 15 horas, horário da Inglaterra, mas no Brasil, 11 horas, e claro, transmissão da Sagres 730. Jogo com nossa cobertura com o Thiago Arantes lá no estádio do Liverpool, depois no dia 10 o Thiago Rabelo lá no estádio do Liverpool, depois no dia 10 o Thiago Arantes, que está comigo hoje, vai estar em Viena. O Neto, da Vila Jaraguá, mandou mensagem pra gente aqui através do WhatsApp. A imprensa europeia tá dizendo que a porrada do Sérgio Ramos na cabeça do Karius, fora do lance, 2 minutos antes, contribuiu para o gol do Benzema. Agora tem muita conspiração. Agora começa a ter muita teoria, né? Acho que se cada porrada que o Sérgio Ramos deu em alguém mudar a história do jogo, todo jogo vai ter alguma coisa, porque ali gosta de dar uma pancadinha. Viu? Valeu, Thiago. Muito obrigado. Um prazer dividir essa bancada hoje com você. Sem dúvidas, o quadro Vai Que é Copa foi um dos melhores dessa nossa trajetória aqui no A Caminho da Copa e você que foi o protagonista. Parabéns, viu? Muito legal estar aqui com vocês. Depois de tanto tempo fazendo o programa de longe, né? Agora a gente poder sentar aqui na mesma bancada. Amanhã eu tô de volta. Então, se vocês acharam que ia ficar livre de mim, que era um dia só, não. Amanhã eu volto. E aí depois a gente se encontra, quem sabe nessa final lá, né? Eu não sabia que a gente não ia se encontrar na Rússia, mas... Eu vou ficar em Sochi. Então eu vou ficar em São Petersburgo, são aí... É quase um Brasil de distância entre os dois lugares, mas na final da Copa do Mundo, todo mundo em Moscou, tá combinado já. Estaremos ligados então pela Sagres 730, fechamos o A Caminho da Copa, esta e outras edições você acompanha através do nosso podcast no sagresonline.com.br.
Além disso, nossa live também fica salva no Facebook. Basta você acessar o perfil da Sagres 730. Falando em perfil, como é que ficou a nossa enquete? Resultado final, Luara Ariel. O resultado final ficou 83% sim, 90% e 17% não. Para qual pergunta? A pergunta era: o técnico da seleção brasileira acertou ao dar folga até quarta-feira para os jogadores que participaram da final da Liga dos Campeões? Valeu então, obrigado Luara Ariel. Estamos a 16 dias da Copa do Mundo da Rússia. Muito obrigado a você pela sua atenção e pela sua companhia. Fiquem todos com Deus. Tchau. O programa Caminho da Copa fica por aqui. Mas a nossa equipe continua preparada para essa super cobertura do outro lado do mundo. A Caminho da Copa, mais um programa no clima do Hexa, da sua Rádio Sagres. Bem-vindo à Rádio Sagres.